E hoje no nosso Café Literário com Beatriz Hoffmann nós vamos falar um pouquinho de um assunto muito importante que está acontecendo hoje em dia, não só no mundo literário, mas no mundo cinematográfico, no mundo publicitário e em outras áreas, que realmente preocupa muito a gente como profissional, porque a gente não sabe até onde isso vai parar. E eu estou falando hoje de uma situação que provavelmente você já ouviu falar, talvez você use de alguma forma durante o seu dia, talvez você não use, ou talvez você seja viciado nisso. Então, gente, eu estou falando da inteligência artificial. E isso é uma coisa bem complicada que está acontecendo no mundo nos últimos anos, que pode complicar bastante tanto o mundo literário quanto o mundo do cinema, televisão e muito mais. Por quê? Gente, a gente sabe que com o passar dos anos, gerações, séculos, o nosso processo criativo, a nossa vida se tornou muito diferente do que no início dos tempos. Entretanto, gente, tem que cuidar um pouquinho com isso, a gente que trabalha com criação, a gente que trabalha com o processo criativo e com o desenvolvimento de personagens, mundos imaginários, essas coisas todas, porque usar a inteligência artificial pode dar alguns problemas muito sérios na nossa carreira mesmo, tá? Porque veja bem, eu não sei se você acompanhou, mas o ano passado teve uma crise em Hollywood por causa disso, por causa da utilização que muitos estúdios estavam tendo com a inteligência artificial. E daí teve greve de roteirista que entrou atores no meio, então foi uma confusão bem grande, teve diretores envolvidos, porque quando a gente coloca um robô para trabalhar e fazer o papel humano, muita gente diz que sai sentimentos, não tem mais a emoção, porque acaba ficando uma coisa muito mecânica. E principalmente para Hollywood, para a literatura, para quem trabalha com a arte em si por um todo, precisa ter isso para vender, para mostrar o que é a arte propriamente dita, né? E como Hollywood ultimamente está querendo saber mais de dinheiro, comércio, em vez de fazer a arte, aconteceu muitos conflitos nisso o ano passado e teve um tempo de crise mesmo, até que eles tentaram entrar em um acordo, entretanto não está 100% resolvido ainda, porque continua tendo muitos projetos com a ajuda da inteligência artificial. Só que hoje nós vamos falar um pouquinho na literatura, porque eu sei que pode até ajudar, né? Você pode pesquisar e fazer algumas coisas com a ajuda da inteligência artificial, até mesmo criar uma ideia ou fazer uma pesquisa rápida na internet. O problema é o uso excessivo da inteligência artificial para o mercado literário. E isso está acontecendo com uma grande frequência, porque o que acontece? Quando a gente fala sobre o processo criativo, o arco narrativo e tudo que envolve por trás para fazer a publicação de um livro, eu estou falando em escrever o livro. Muitas vezes demora. Nem todo mundo consegue escrever num piscar de olhos, onde simplesmente a ideia vai vir na tua cabeça e tu já vai montar o livro de uma ponta a outra em 15 minutos. Isso não existe, tá? Quem fala isso para vocês, ela está com certeza mentindo, porque isso não existe. Ninguém escreve um livro de 200 a 300 páginas sem ter um processo. Ela pode pensar muito rápido? Pode. Ela pode ter um desenvolvimento de escrita rápido? Pode. Mas mesmo assim ela tem que passar pelo processo. Então, todo mundo tem que ter esse processo criativo, todo mundo tem que ter o processo de desenvolvimento e todo mundo tem que passar pelo processo, que é o arco narrativo, onde tem que ter um começo, meio e um fim, e tudo isso tem que coligar, tem que fazer sentido. E tem que ter conflitos, tem que ter personagem caindo, tem que ter personagem levantando, e tudo isso faz parte da trama, e tudo isso faz parte da narrativa, e tudo isso faz parte de um todo chamado livro. Então as pessoas têm que entender esse processo. Só que quando a gente vê que é um autor iniciante, e a escrita está quase perfeita, e escreveu muito rápido e de uma forma muito boa, por sinal, aonde tá com um arco narrativo legal, aonde tá com um arco narrativo que faz coerência, aí vem a dúvida, da onde saiu isso? Porque assim, processo de escrita, gente, é leitura também.
Processo de escrita é pesquisa, processo de escrita é errar, processo de escrita é cair, processo de escrita é levantar. Então assim, ninguém consegue tudo na vida em 15 minutos. Essa história é só para reality show. Se você quer ficar famoso da noite pro dia, então participe de um reality show, faça um monte de confusão lá dentro e daí você vai ficar famoso. Agora, se você quer realmente trabalhar no mercado literário e conseguir ter um reconhecimento, você vai ter que trabalhar, você vai ter que desenvolver um processo narrativo seu e você vai ter que trabalhar esse processo narrativo publicando livros, mas também não se publica um livro por dia, porque quando você publica um livro por dia, significa que você não escreveu um livro por dia, significa que você simplesmente colocou qualquer coisa ali e as pessoas não sabem nem o que elas vão ler, porque assim, a gente tem que entender isso também. Né? A gente tem que entender os nossos limites, as nossas fraquezas e muitas vezes dar um tempo, dizer calma, não é bem assim. Só que aí é onde entra a inteligência artificial. As pessoas hoje em dia, essa nova geração, quer fazer tudo correndo. E não é assim que funciona. Porque tudo que a gente faz muito rápido, a gente perde o controle disso também. Hoje em dia, eu tô percebendo que a inteligência artificial está se tornando um novo vício do século XXI. As pessoas antigamente tinham vício por videogame, por futebol, por alguma coisa que não, né, por jogo de cartas. Hoje o novo vício está sendo o uso da inteligência artificial. Só que até onde isso é bom? Entende? Porque a gente pegar isso muitas vezes como ideias é uma coisa. A gente ir lá pesquisar, tô falando da gente de uma forma geral. A gente ir lá pesquisar, a gente ir lá ver alguma coisa, talvez tu criar uma ideia. Agora, usar isso 24 horas, porque tu quer fazer as coisas mais rápido, porque tu não tem a paciência para esperar, aí tu acaba fazendo várias coisas maléficas para o teu próprio corpo, para a tua própria mente e para a tua carreira. Porque isso vai chegar uma hora que, querendo ou não, existem vários sites que conseguem passar o teu livro para ver se ele é 100% autoral ou se tu tá usando inteligência artificial. Gente, isso não é só para faculdade. Isso não é só para universidade hoje em dia. Isso não é só para escola de ensino fundamental, ensino médio que tá acontecendo isso, tá? Existem muitas editoras, existem muitos sites, já plataformas que trabalham com divulgação que eles vão passar o teu livro para ver se isso aí é 100% autoral. Se não é inteligência artificial. Então as pessoas têm que ter esse cuidado também. Pegar uma ideia é uma coisa, colocar lá, me faz um texto com não sei quantos números de palavras falando sobre isso, em menos de 5 minutos você já tem um processo pronto, mostra primeiro que tu é uma pessoa preguiçosa. Segundo, mostra que tu não é uma pessoa criativa ou tu tem preguiça de criar alguma coisa. Terceiro, mostra que tu tá uma pessoa que tu tá simplesmente mentindo que é você e na verdade não é. Isso pega mal, principalmente para a carreira literária e principalmente para roteiristas, porque quando você assina uma coisa, você na real teria que ser o autor disso. A não ser que você queira ser um ghostwriting, você queira ser um autor fantasma, daí a gente já tá falando de outras situações, aonde você vai simplesmente cobrar para uma pessoa que não consegue escrever o livro corretamente, né, que não consegue colocar toda essa estrutura que eu acabei de falar de uma forma correta, e daí você, como é um bom escritor, você vai lá e cobra um valor um pouco alto até, porque você está vendendo os seus direitos autorais, onde você não pode falar para ninguém que você escreveu o livro dessa pessoa, porque existe um contrato, né, aonde você vai estar assumindo que você está cedendo esses direitos para essa pessoa, mas daí a situação já muda de figura. Entretanto, quando você vai lá e usa um robô da inteligência artificial para simplesmente escrever coisas que não foram você que está escrevendo, isso dá um burnout na cabeça da gente, porque isso faz com que a gente não consiga desenvolver mais. Porque daí você fica viciado em tudo. Ah, não, eu vou lá que é rapidinho. Ah, em 5 minutos eu tenho o texto pronto. Aí, gente, mostra que você também é uma pessoa um pouco fraca mentalmente. Porque quando você se bota numa situação vulnerável dessa, onde tudo acontece no piscar de olhos e o texto tá pronto, aí mostra que você também
talvez não seja essa profissão para você. Porque, como eu falei, escrever um livro, escrever um roteiro, demora tempo. Leva muito tempo, muitas vezes. Eu acabei de fazer indicação de um filme há poucas semanas atrás, Inception, que foi o Christopher Nolan que escreveu. Ele demorou 10 anos para escrever o roteiro. Por que você tem que escrever um livro em 10 minutos, criatura de Deus? Não precisa. Você pode ter o seu próprio tempo de desenvolvimento da sua narrativa. Você tem que se aceitar disso. Muitas vezes tem pessoas que demoram 2 anos para escrever um livro. Outras pessoas demoram 6 meses. Agora, ninguém escreve livro em 10 minutos. Então, não use a inteligência artificial como uma forma maléfica para a sua vida. Não use a inteligência artificial como uma forma que vai destruir o seu processo criativo. Usa a seu favor. Usa como uma forma de benefício a mais que vai te dar talvez um insight de alguma coisa que você não tinha pensado antes. Ou até mesmo uma pesquisa rápida, você precisa saber a data de quando aconteceu uma guerra, não sei aonde. Aí é uma situação importante. Agora, não utilize a inteligência artificial para escrever os seus livros. Escreva você, desenvolva você, faça você o seu processo de desenvolvimento narrativo, aonde você coloca as suas palavras. Ninguém precisa escrever perfeitamente, florear, trazer palavras sofisticadas no primeiro momento. Não, você vai trabalhando isso com o tempo. Todo mundo passou por esse processo que você está passando agora. Os maiores escritores universais passaram pelo mesmo processo que você está passando agora. Só que você tem uma coisa a seu favor, que naquela época, William Shakespeare, Machado de Assis, José de Alencar, Luís de Camões e muitos outros não tinham. Que você tem as redes sociais hoje, você tem várias plataformas a seu favor para divulgar o seu trabalho. O que você tem que parar de ser preguiçoso. Eu sei que você vai ficar bravo comigo muitas vezes, você vai achar que eu tô falando asneira, mas não é, gente. As pessoas têm que parar de ser preguiçosa. Eu sei que hoje em dia a tecnologia, né, você consegue me ver através da tecnologia, mas às vezes as pessoas não sabem usar a tecnologia a seu favor e acabam se viciando em uma situação que no final vai prejudicá-las. Porque mais cedo ou mais tarde, se você for pego nessa situação onde você copiou tudo, só fez um copia e cola da inteligência artificial para o seu livro, as pessoas simplesmente vão deixar de confiar em você. As pessoas simplesmente vão ficar bravas, as pessoas vão deixar de te seguir, as pessoas não vão mais te indicar. Então é melhor, muitas vezes, a gente demorar um pouco mais. A gente segurar um pouco o pé, sabe? Você não precisa publicar 30 livros no ano. Nem é saudável, porque daí as pessoas não sabem nem que tipo de autor você é. Existe uma coisa que a gente tem que fazer que é planejamento literário. E a gente tem que se planejar para escrever. A gente tem que se planejar para divulgar. A gente tem que se planejar para fazer nosso marketing. E a gente tem que se planejar para lançar o livro. Se você lança um livro a cada mês, se você lança um livro a cada 15 dias, isso muitas vezes pode prejudicar sua carreira. Porque daí as pessoas acabam vendo assim, mas que tipo de autor que essa pessoa é? O que ela escreve? Parece sabe, ninguém dá conta de publicar tudo isso, porque você não se dedica num livro só. Entende? Você não tem que mostrar para o mundo inteiro que você tem 1 milhão de livros publicados. Mas o livro que você publicar, faça ele com amor, faça ele com cuidado e não utilize um robô para escrever por você. Você não precisa disso. Você pode usar mapa mental para te ajudar no processo narrativo, para você desenvolver os seus personagens. Você pode usar mentorias, onde você pode pegar pessoas que vão te ajudar no processo, que vão te ajudar a desenvolver os seus personagens. Você pode ver vídeos como esses, tem vários aqui no meu canal falando sobre todo o processo narrativo, te dou dicas de escrita, de como utilizar, até mesmo os tempos verbais, muitas vezes, que é muito difícil, às vezes, a gente colocar ele de uma forma correta. Você pode fazer
Leitura criativa, onde você pode enviar para as pessoas o que você já escreveu e dali você pegar um relatório e entender aonde mais você tem que adicionar alguma coisa, aonde você está pecando, porque ninguém é perfeito, e reconstruir alguma coisa. Você não precisa usar 100% a inteligência artificial para desenvolver os trabalhos por você. Você pode fazer isso sozinho. O que você tem que entender é que durante esse processo de escrita, você pode também começar a divulgação do seu livro e falando sobre o seu livro diariamente ou semanalmente para as pessoas entendendo isso também. E daí você construir uma rotina literária, você construir o seu legado. Vocês têm que parar de simplesmente querer fazer castelos em papel. Papel cai, gente. Papel queima. Você tem que construir o seu alicerce, a sua base sólida, e daí você vai construir as paredes. Só que para isso tem trabalho. Se você fizer um castelo de cartas, vai cair tudo em menos de 15 minutos. Porque tudo um dia cai se não tem uma construção correta. Então construa a sua carreira de uma forma correta. Trabalhe para isso, desenvolva isso. Eu já falei várias vezes aqui no canal, escrever livros não é fácil. Se muitas pessoas dizem para você que elas escreveram um livro em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos elas tiveram uma ideia genial, sim, elas podem ter uma ideia genial. Mas para você desenvolver toda essa ideia genial e continuar essa ideia genial com personagens geniais, com uma narrativa genial, com conflitos geniais, leva tempo. E muitas vezes essa geração nova agora não quer ter esse tempo para conseguir as coisas. Então pense nisso, autor. Não use a inteligência artificial para tudo. Você é bem mais talentoso do que você pensa. Você só tem que sentar, colocar suas ideias em ordem. Caneta e papel, gente, ajuda muito. Desenvolver os seus personagens. Tem vídeo aqui no canal também falando de como desenvolver um personagem corretamente. Procura lá, se informa, veja melhor, estude mais, leia mais, desenvolva os seus personagens e brilhe. Construa a sua carreira. Não use inteligência artificial para tudo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que todos os dias eu venho com dicas de cinema e literatura aqui para você, para ajudar você ainda mais na sua carreira, aonde você consiga construir uma carreira sólida e brilhe no mundo literário. Eu te vejo a semana que vem. Lembrando que o Grupo Hoffman Litéria e a Anne tem 2 concursos que eu vou deixar as inscrições abaixo para você. Eu te vejo a semana que vem em mais um Café Literário com Beatriz Hoffman. Tchau, tchau!